Boa tarde aí, meus queridos alunos, professores. Estamos aqui reunidos finalmente para finalizar aí a nossa eletiva e vamos finalizar com chave de ouro. Então, para começar a primeira parte da chave de ouro, nós temos aqui a honra de receber a professora Jennifer. A honra é toda minha de participar nessa aula de encerramento dessa eletiva fantástica que o professor Anderson produziu e aí construiu uma série de reflexões sobre a África. Estamos juntos, Anderson. Estamos juntos. Mas nós teremos a outra parte da chave de ouro. Então vamos começar aqui, falando sobre alguns elementos que é o nosso objetivo de hoje. Primeiro, nós precisamos pensar que hoje o objetivo é dialogar e refletir sobre a cultura africana, tanto na própria África quanto aqui no Brasil. Aí a gente vai apontar elementos como racismo, a segregação, as lutas afirmativas, porque isso está ligado aí com a história desse continente e até mesmo do nosso país. E as nossas habilidades e competências, empatia, autoconfiança e iniciativa social. Vamos relembrar aí o que nós já vimos? Então, acho que um dos primeiros pontos aí importantes da nossa aula foi lembrar que a África é um continente, gente, não é um país, a África é um continente. Também nós quisemos apontar que existiram grandes impérios africanos, como o Grande Zimbábue, o Império Mali, o Reino Kush, o Reino Aksum, entre outros. Nós também conversamos sobre a rapina do continente por parte dos impérios europeus, inicialmente com aquela bandeira do vamos levar civilização, e depois bem calcados aí na ideia do racismo científico. E, finalmente, também conversamos aí sobre o colonialismo e o imperialismo, que deixaram marcas no continente que perduram até os dias de hoje. Também conhecemos como uma atitude aí de denúncia de alguns dos resultados do racismo, como o genocídio dos Hererós e dos Namaquas lá na Namíbia, e também dos congoleses no chamado Congo belga, do rei genocida Leopoldo. E, finalmente, falamos da resistência desses povos, tanto na África quanto para os locais onde eles foram levados. Aí nós conhecemos a Revolução Haitiana, falamos um pouco sobre a revolta do navio La Amistad e, finalmente, sobre a revolta dos malês aqui no Brasil, só para citar alguns exemplos. E aí nós teremos a honra de receber o professor Cornélio, que estará conosco aqui para falarmos sobre a África. Então, professor Cornélio, seja bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui. Muito boa noite. Obrigado aí, professor Anderson e a professora Jennifer, por esse convite. É uma hora de voltar contribuindo, né, no Centro das Mídias, trazendo experiências, né, da África, enquanto africano, moçambicano, no Brasil. Então, eu agradeço bastante por esse retorno ao Centro das Mídias. A gente que agradece o professor Cornélio. Então, professor Cornélio, gostaria de começar aí se apresentando? Ah, sim. Eu acho que eu preciso me apresentar, né, de novo. Ah, brincadeira. Olha, gente, eu acho que é importante, né? Eu sou Cornélio Raimundo Mucaz, sou natural de Moçambique, estou aqui no Brasil há quase 16 anos, vim no Brasil dentro do projeto de cooperação entre os dois países, Brasil e Moçambique. E nesse processo eu vim no Brasil para continuar os meus estudos aqui. E no meio disso, acabei gostando, né, do Brasil pela acolhida. Veja, quando os portugueses chegaram em Moçambique, foram bem acolhidos. E eles nos apelidaram de terra de boa gente. Então, é essa experiência que também encontrei aqui no Brasil. Bom, eu não vim para colonizar, tá bom, gente? Mas sim para tentar, né, a vida, né? E aí fui bem acolhido. Então, o Brasil, para mim, eu considero também como terra de boa gente, como terra de esperança. Tá, viu, gente? Antes o Brasil era a terra em que acolhia os escravos, era a terra dos escravos, onde eram trazidos escravos. E hoje o Brasil se tornou uma terra de esperança,
porque hoje o novo processo migratório não é mais pela escravização, não é pela escravidão, mas sim é um lugar que chama atenção ao mundo como um lugar fácil de ser acolhido, se adaptar, e eu sou a experiência disso. Então, é mais ou menos isso, gente. Assim podemos continuar aí, professor Anderson. Muito obrigado, muito obrigado. Ficamos muito felizes em podê-lo acolher novamente aqui no Centro de Mídias. É uma honra recebê-lo. E ainda mais nessa data, né? Pessoal, vocês sabem, vocês estão percebendo aqui que essa aula é gravada. Então ela não está acontecendo aí no dia 29. Por quê? Porque hoje, gente, hoje, dia 25, que ela está acontecendo, é aí, ó, exatamente o dia da independência aí de Moçambique. Não poderíamos ter escolhido data melhor aí para essa gravação. Então, gente, olha só. Vamos começar aqui a nossa conversa com o professor Cornélio. Professor, qual você acredita que seja o maior erro na visão assim do senso comum que muitas pessoas têm do continente africano? Bom, professor Anderson, trouxe uma questão muito importante, né? Uma questão que, na sua fala inicial, quando você passou o slide preparado, que um dos grandes erros é que muitos consideram a África como um país. Até gente, essa linguagem, como nós, os africanos aqui no Brasil, a gente às vezes não quer debater, ou porque não queremos criar confusão. Quando alguém me diz que eu sou africano, eu poderia dizer que eu não sou africano, eu sou moçambicano. Então, muita gente desconhece a África. A África, gente, tem 55 países. E é um país igual ao Brasil. Aliás, é um continente, aliás, igual ao continente americano, que existe também outros países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Peru, assim em diante. Então, na África, é um continente com 55 países. Então, um dos grandes erros que eu vejo que é um grande erro que talvez que até me decepciona um pouco, é justamente isso. Que até mesmo aquelas pessoas que têm a cultura, quando eu falo cultura, gente, é na questão da questão de entender da percepção da cultura geral, de conhecer a geografia, e que alguns também professores. Então, mas infelizmente, né, no senso comum, quando se fala, até porque isso se normalizou, né, como algo normal, né, gente? Culturalmente, a África como se fosse um país. Então, essa questão tem me deixado meio decepcionado. Certo, professor Anderson? E nós temos aqui essa grande oportunidade de não só falar aqui nessa eletiva, mas principalmente te escutar, Cornélio, porque aqui nós personificamos uma voz africana, moçambicana, né, para trazer aqui uma lucidez, trazer essas luzes a partir do conhecimento, essa percepção e esse conhecimento histórico fundamental para que a gente valorize a África no Brasil, para que a gente valorize essa grande diversidade e a história que nós temos em comum, de luta, resistência e diversidade. Então, já que a gente comentou aí sobre a questão da África e de Moçambique, uma questão aqui, porque muitas vezes as pessoas têm uma visão bastante negativa da África. Então, professor Cornélio, quais são as coisas que você mais gosta em África e em Moçambique, podendo aí direcionar para onde você quiser? Muita gente, por exemplo, quando me pergunta sobre a África, é sobre comida, sobre cultura, sobretudo para comparar o que tem no Brasil com o que tem no Brasil. Bom, o que eu gosto mais da África é a questão do folclórico, a cultura, a música, assim como também a própria vestimenta que expressa a nossa identidade, a nossa culturalidade. Então, essa é uma coisa que, nesses últimos anos, talvez, né, com esse processo de globalização, então os jovens querem mais aquelas roupas Nike, Billabong, mas antes nós usávamos roupas de capulana. A roupa de capulana é aquilo que na última vez, né, eu usei, né, aqueles tecidos coloridos. Até não é difícil encontrar esse tipo de capulana, esse tipo de roupa, esse tipo de tecido. São Paulo é a expressão disso de diversidade. Se vocês forem lá naquela região da República, tem muitas Áfricas ali. Eu não digo muitos africanos, eu digo as Áfricas, porque todas aquelas pessoas que estão ali de diferentes pontos da África
trazem a sua expressão e trazem a sua identidade. Então, lá você vai encontrar as Áfricas. Então, os tecidos, as obras de arte, a escultura, e então, tudo isso é a nossa identidade. Então, muita gente, por exemplo, muitos turistas que vão lá para Moçambique ou vão para a África, apreciam muito isso. E o que eu vejo, há uma mudança aqui. Muitos perguntavam sobre os animais. Professor, você já viu o elefante? Você já viu o leão? Como se estivéssemos convivendo assim, diariamente no cotidiano, na aldeia, junto com os animais. Mas a cultura em si, ela me chama muito a atenção, lá eu gosto bastante. E eu tenho verificado isso no Brasil, uma dança, tipicamente naquela região de Sorocaba, Piracicaba, chamado dança da umbigada, já não me lembro, mas é por aí, né? Uma coisa assim da umbigada, que se exalta os instrumentos africanos, as vozes, sem aqueles instrumentos eurocêntricos como o piano, mas as vozes, sabe? A música, a orquestra, com os instrumentos totalmente culturais, a timbila, não sei o nome aqui em português, aqui do Brasil, a timbila, eu não sou português moçambicano, a timbila é como se fosse um teclado, assim como também o birimbau, a tabaca, o tambor, então tudo isso é uma coisa que está em mim, então é uma coisa que eu gosto, lá em Moçambique, que isso não pode desaparecer. Isso é a nossa festa. Tem um slogan angolano que diz que a vida é uma festa. Na verdade, a vida de um africano é uma festa. Onde tem mais de um africano, não vai faltar a cantoria, não vai faltar a tabaca, a nossa música. Assim como vocês estão vendo aqui, aqui na minha bandeira não tem, mas tem uma bandeira nossa lá que é do partido, que temos a tabaca, né? Em que isso representa a nossa identidade, a tabaca, a cultura, a dança, a música. Então, nós dançamos, gente. Agora, se essa aula ela fosse presencial, se fosse uma oficina presencial, em sala de aula, até teria a demonstração, viu, gente? Mas é isso aí, professora Anderson, professora Jennifer. A música, a dança, os instrumentos musicais, a tabaca, o birimbau, o teclado, que é a nossa timbila, é uma coisa incrível, insubstituível e na nossa cultura. É uma coisa que é impressionante, que qualquer um que tenha contato, que participe, que faz a experiência, gosta muito desses elementos culturais. E nós temos muito orgulho no Brasil de compartilhar essa alegria, essa resistência, essa música, essa dança e essa gastronomia. Se nós temos algo na Constituição do Brasil, nessa miscigenação que historicamente ela produz, ela é feita a partir de processos de desumanizações, nós também temos como resultado de resistência da África no Brasil toda essa produção cultural que é a resistência, é o lugar da África, e ela é expressa nesse seu orgulho de ser moçambicano, e nós nos sentimos orgulhosos também de ter a nossa própria África no Brasil e compartilhar isso com vocês. Com certeza, com certeza. Agora, já que você falou de gastronomia, então a nossa próxima pergunta é o seguinte: a alimentação típica dos moçambicanos, como que rola aí dentro desses traços culturais? Olha, quando eu cheguei no Brasil, eu passei fome, viu, gente? Porque não é que a comida ela era ruim, não. Porque no café da manhã, nosso africano, moçambicano, é o café mais forte, né, gente? Que tem a polenta, a salada, a alface, sabe? Tipo um almoço aqui no Brasil. Mas, bom, quando se trata, né, de alimentação, né, da gastronomia, Moçambique, ou em geral a África, ela é muito próxima do Brasil, talvez, né, por causa desse contato, né, dessa influência também, dessa identidade, desses traços que os escravos trouxeram, talvez nesse sentido. Claro que não é talvez, não é uma hipótese, é isso, gente. Bom, nós comemos muita a polenta. A polenta lá na África, ele tem vários nomes. Em Moçambique, nós chamamos de chima, certo? Se você for na República Democrática do Congo, é chamada de outro nome, é fufu. A maioria, por exemplo, dos países africanos da África Central, que é ali
no Congo, a República Democrática do Congo, e mais para o oeste, por exemplo, para o Quênia, tudo chamam de fufu. E tem vários nomes, certo? Mas a comida principal é essa, que é feita de farinha de milho. Só que a nossa farinha de milho, ela é branca, não é amarela, não. Nós consumimos muito o milho branco. Como que isso é preparado? Não tem tempero, não, viu, gente? O modo de preparo é a água na panela, fervendo ali, e botando a farinha, a quantidade para os números que vão consumir, certo? Como é que muita gente perguntou para mim, mas Cornélio, como é que é a questão do tempero? É possível comer a polenta sem tempero? Eu falei, olha, nós temos a nossa maneira de comer. A mistura a gente faz do lado, na hora de servir, cada um junta no seu prato, coloca a polenta, que é acima, e a mistura. Então, a mistura serve como tempero da polenta. Então, veja, e a nossa polenta ela não é leve, a nossa polenta ela é bem dura, né? De tal maneira que a gente consiga comer com a mão. Veja, hoje muitos comem com talheres, mas a maioria, ou naturalmente, a polenta ela se come com a mão. Porque quando você come com a mão, de alguma maneira, você está se comunicando, na verdade, uma comunicação da continuidade, da centralidade dos traços culturais, aliás, da centralidade, da tradição. Na verdade, quando você come com a mão, você está a rememorar a tradição. O que significa rememorar a tradição? É celebração, é um evento, é uma solenidade. Não é simplesmente uma alimentação, mas assim, você está a rememorar a tradição. Então, veja, e outro alimento, por exemplo, nós consumimos peixe, consumimos muita carne, por exemplo, o gado, por exemplo, as carnes bovinas, a carne de cabrito, e consumimos também muita verdura, viu, gente? A carne, veja, nós consumimos muita carne, mas apenas nas festas, certo? Para nós, o feijão, por exemplo, por mais que nós produzimos, só comemos feijão no dia de festa, final do ano, Natal, Réveillon, Natal, quando chega um visitante importante na família, quando alguém faz aniversário, então vai ter aí em casa feijão. Também o arroz nós produzimos, mas o arroz, por mais que nós produzimos, não comemos muito arroz, porque para nós o arroz é muito leve, o arroz não sacia, né? Então é muito leve. O arroz a gente come no café da manhã, no lanche. Agora, nas refeições principais, tem que ser a chima, a polenta, que nós chamamos de fufu. Fufu, né? Que é chamado lá no Congo. Das verduras, comemos muito. As verduras que aqui não se come, aqui nós comemos muito. A folha de mandioca, a folha de abóbora, a folha de batata doce, a folha de mandioqueira. Todas essas coisas aqui que vocês não comem aqui, lá para nós é um prato-chefe, viu, gente? Não pode faltar, é muito bom. E aqui na minha casa, curiosamente, para quem me visita aqui na minha casa, ou se vê algum moçambicano que mora aqui no Brasil e que passa da minha casa, a gente tenta, de alguma maneira, rememorar a tradição. De alguma maneira, tem alguma coisa aqui na minha casa que é de lá, de Moçambique, porque a minha mãe, por exemplo, quando dessa proximidade que nós temos com Moçambique e Brasil, a minha mãe envia verdura congelada, chega aqui num bom estado, viu, gente? Ou a folha de mandioca cozida e seca, aí pode vir sem que seja congelada, bem tranquilamente. A folha de mandioca, por exemplo, pilada e temperada com alho e camarão congelada, chega no Brasil, em um bom estado. Peixe seco, nós comemos muito peixe seco aqui, é chamado de tilápia. A tilápia seca para nós é nosso bacalhau. Então, veja, há essa proximidade. Os derivados de mandioca, por exemplo, comemos apenas a mandioca, gente, no café da manhã. No café da manhã não temos um costume de comer o pão, comemos a mandioca ou cozida ou com a batata doce cozida. Esses são os elementos que eu encontrei no Brasil que, de alguma maneira, não há estranheza. Agora, o café, nós não tomamos café, nós tomamos o chá.
Eu passei noites e noites em claros aqui no Brasil, quando eu cheguei, né? Não conseguia dormir por causa do café, viu, gente? Porque em cada casa que eu ia, que eu chegava, me acolhia com um cafezinho. Aí, quando chegava em casa, eu passava a noite em claro, porque não dormia, era muito forte para mim. Nós tomamos o café, o chá, e aí foi aprendendo o café. E hoje, gente, eu não tomo mais chá, hoje eu tomo café. Se eu viajo para a minha família em Moçambique, eu levo café. A feijoada, por exemplo, nós também não temos o costume de comer a feijoada. Na verdade, gente, quem come a feijoada são os madodas, quando há um evento, quando é um evento de casamento, ou o lobolo é o dote, é o casamento tradicional. Então, o que são os madodas? São os anciãos. Então, os jovens, crianças, assim, não comem feijoada. Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que, olha, os madodas estavam nos injustiçando, viu, gente? Eles estavam comendo a melhor parte. Porque eu percebi que, olha, na feijoada, os ingredientes são riquíssimos. E lá em Moçambique, a feijoada só come os madodas, os anciãos, quando discutem casos, quando discutem contribuições educativas das tribos locais, assim. Então, eu percebi isso. E aí, quando eu retornei de férias, eu levei os ingredientes aqui, o feijão preto, que lá não é costume, é muito raro. Levei os ingredientes aqui e fiz uma feijoada lá. Foi uma grande revolução. Até hoje, a minha família quer que sempre envie os ingredientes para fazer a feijoada. Mas agora já é fácil, porque lá nós temos um mercado, um supermercado que é abastecido pelo Brasil. Então, hoje, esses produtos já se encontram lá. Pode comprar facilmente, né? Bom, a diferença é do preparo, viu, gente? Então, a maioria das comidas aqui brasileiras, nós temos lá só a diferença do preparo. A pamonha, por exemplo, a pamonha, eu me lembro que a pamonha era o meu lanche da escola. Eu levava, porque a gente não ficava tempo e tempo sem almoçar, né? Às vezes só tínhamos uma refeição por dia. À noite, quando chegássemos em casa. Então, a gente levava pamonha. A gente virava à noite assando um milho verde como lanche para compartilhar com os amigos na escola. Então, veja, essas coisas que eu vejo aqui no Brasil, os alimentos, há uma proximidade, né, muito grande. A diferença é que é do preparo. Viu, professora Anderson, professora Jennifer? Um dia aí, vou levar uma coisa para vocês da África, de alimentação gastronômica. Só vou colocar um adendo aqui, viu, Cornélio? Porque você colocou que em Moçambique tem essas alimentações pela manhã, e eu estou contando para o Anderson que na Bahia, em Salvador, não à toa é a maior cidade negra fora da África, nós também comemos aipim, inhame, batata doce, como um elemento, assim, alimento básico da nossa refeição. Além de usar a folha da mandioca para uma comida também de origem africana, que é a maniçoba, né, que passa aí 7 dias de preparação, e é incrível. Então, aí nós temos muitas proximidades com essa raiz africana. Sim. Que a África veio para o Brasil e deixou muita coisa aqui, né? O Brasil ele foi essencialmente construído por essa África, né? E aí, só para a gente finalizar, professor Cornélio, quais seriam os festejos típicos aí de Moçambique? Pensando nessa questão, por exemplo, de folclore, comemorações. Você comentou que fazem, por exemplo, alguns tipos de alimentos dependendo da data comemorativa. Então, quais seriam os exemplos aí sobre algumas comemorações que temos lá em Moçambique? Olha, claro que uma das comemorações é de hoje, né, da independência, né, em Moçambique. Então, mas muitas das vezes, em muitos eventos, nós comemoramos eventos tradicionais. Até mesmo esses eventos tradicionais estão fora de uma agenda, de um calendário, aquele calendário que nós fomos deixados, né, pelos portugueses. Nós temos um calendário dos eventos oficiais, que é Dia dos Heróis, Dia dos Heróis é 3 de fevereiro. Dia dos Heróis se comemora aqueles heróis da guerra que libertaram Moçambique, por exemplo, como o presidente Eduardo Mondlane. Eduardo Mondlane é o arquiteto da unidade nacional enquanto Moçambique, porque Moçambique ele era dividido, né, gente? Não só Moçambique, os países africanos, eles são organizados em tribos. Então, depois da colonização, precisávamos
ou precisava que as tribos se unissem. Precisava alguém com esse jogo de cintura que pudesse conversar, fizesse uma conversa em todas as tribos. Então, o Eduardo Chivambo Mondlane, na ocasião, ele estudava nos Estados Unidos, o nosso primeiro sociólogo moçambicano, então foi ele que se encarregou de unir as tribos. Então nós celebramos também ele no dia 3 de fevereiro como o nosso herói nacional. Também celebramos no Dia dos Heróis o presidente, né, Marechal Samora Machel, que foi também o presidente da República Popular de Moçambique. Mas dia 3 de fevereiro também a gente celebra a Batalha de Colela. A Batalha de Colela é na luta dos impérios, tá? De Ngungunyane e outros. Não dá para continuar com essa história, porque é muito longa, viu, gente? Mas são várias festas que a gente celebra, né? A independência é uma delas, e também o dia da independência. E o dia também das cidades, de cada região, cada estado, tem um dia que celebra. Então são datas muito festivas, muito importantes. Professor Cornélio, mais uma vez uma honra recebê-lo aqui, muita felicidade aqui para a gente. Professora Jennifer também, fico muito feliz com a sua presença. E vocês aí que são pessoas sensacionais, agradecemos demais que compartilharam esse momento, essa jornada até a África conosco. Muitíssimo obrigada, Cornélio. Nós teremos aí a honra de te receber mais vezes e finalizamos essa eletiva com chave de ouro, com sua participação. Obrigada, Muito Anderson. obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Espero aí retornar mais vezes. Podem contar comigo, viu, gente? Muito obrigado. Pessoal, vocês são sensacionais. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.